Bom dia, a paz de Cristo. Galera, eu vim compartilhar uma palavra que tocou no meu coração hoje de manhã. É na história de Daniel, a história dos três amigos de Daniel. Bom, para quem conhece a história, existe uma situação onde os amigos de Daniel são levados à inauguração de uma imagem, aonde no tocar da trombeta todos deveriam se curvar. Na história que todos conhecem, os três amigos de Daniel, eles resolvem não se curvarem à imagem. E automaticamente, ao não se curvarem a uma ordem explícita de um governante, eles são levados até o rei e lá eles são intimados a mais uma vez ter uma chance de se curvar à imagem para ter sua vida poupada. E os três jovens, diante daquele rei, dizem ao rei: fique sabendo, ó rei, que o nosso Deus pode nos livrar da fornalha, mas ainda que ele não nos livre, ainda assim não nos prostraremos à tua imagem. Então eles são levados à fornalha, é aquecido 7 vezes a mais, ao ponto que no momento que eles são levados através da fornalha, até os soldados que os estavam levando são queimados, consumidos pelo fogo. E ao chegarem na fornalha, o fogo não toca eles. E um quarto homem é visto andando sobre eles. Aí por que esse versículo, essa história me chamou a atenção? Porque enquanto eu meditava em relação ao pecado, sobre se livrar do pecado, do cotidiano, os hábitos, os maus hábitos, veio a história dos amigos de Daniel. Mas por quê? Porque aqui estão 8 motivos que eles tiveram para poder adorar a imagem. Os 8 motivos que eles tiveram, mas que eles não se sucumbiram aos motivos. O primeiro motivo que a Bíblia vai relatar: deu-se mais uma chance a estes homens. Aqui estão desculpas que eles poderiam ter usado para ajoelhar-se perante a imagem. Vou citar a primeira. Ajoaremos, mas não adoraremos verdadeiramente o ídolo. Primeiro motivo. O segundo motivo. Não queremos nos tornar adoradores de ídolos, mas adoraremos essa única vez, e então pediremos perdão a Deus. Terceiro motivo. O rei tem poder absoluto sobre o que devemos obedecer-lhe. Deus entenderá. Quarto motivo. O rei nomeou-nos. Temos uma dívida para com eles, porque para quem não sabe, eles eram governantes de Babilônia, assim como Daniel. Então, como favor, eles poderiam ter ajoelhado, mas também não ajoelharam. O quinto motivo. Esta é uma terra estrangeira, assim Deus nos perdoará por seguirmos os seus costumes. Mas também não ajoelharam, mas poderiam ter usado essa desculpa. O sexto motivo. Nossos antepassados estabeleceram ídolos no templo de Deus. Isto não é sequer a metade do que eles fizeram. Ou seja, esse é um dos motivos, mas também não se curvaram. O sétimo motivo. Não estamos prejudicando ninguém, mas também não se curvaram. Poderia ter usado esse motivo. O oitavo e último motivo. Se formos mortos e alguns pagamos prejudicando. Se formos mortos e alguns pagãos tomarem o nosso lugar, não ajudarão o nosso povo no exílio. É mais uma desculpa. Mas ainda assim eles não se curvaram. São 8 desculpas que eles poderiam ter tido para se curvarem perante a imagem. Aí você pergunta, mas o que isso tem a ver com relação ao pecado? Irmãos, quando a gente se curva a um pecado, que a gente está tentando se libertar, não é a mesma coisa? Vou dar um exemplo. Cigarro, por causa da ansiedade. Você está lutando contra o cigarro e aí você bate aquela ansiedade, aquela porta de gatilho ou qualquer outro gatilho que faz você querer fumar um cigarro. E aí você usa motivos para poder fumar um cigarro. Um dos motivos é, nossa, não deu para aguentar, pressão demais, vou ter que fumar um cigarro. Ou vou ter que tomar uma bebida para poder acalmar os ânimos, né? É um dos motivos que a gente usa, né? E depois a gente tenta justificar os nossos erros. A Bíblia deixa bem claro de circunstâncias que poderiam ter usado para eles se curvarem à idolatria, mas não se curvaram. Mesmo sabendo que a vida deles estava correndo risco. Ou seja, mesmo por um motivo tão grande como esse, ainda assim eles não se curvaram. E a gente, com nossos pecados mínimos, por qualquer motivo, a gente se curva à nossa vontade.
a gente se curva ao nosso ego, a gente desobedece a palavra de Deus e em seguida vem o peso, vem aquele desânimo. Porque no fundo, para quem é cristão, entende o peso que isso carrega. Né? A gente entende que o primeiro coração que a gente afeta é o coração de Deus. Então Deus me mostrou através dessa palavra, que eu já conhecia, o porquê a gente deveria lutar contra o pecado todos os dias. Não é fácil. Mas até eles, que tinham uma justificativa muito grande, que no caso eles iam ser mortos da pior maneira possível, né? Ainda assim eles não se curvaram. E a gente, por muito menos, a gente se submete. Por causa de um estresse, por causa de umas circunstâncias, por causa de alguma coisa que está acontecendo, a gente tem a tal da recaída. Né? E isso mostra que nenhum motivo, que nenhum argumento, que nenhuma situação que você esteja passando justifica você ter uma recaída. Ah, mas e se eu tiver? E se eu não for forte o suficiente? Estamos na época da graça. Reconhecer o pecado, dobrar o joelho, pedir perdão e continuar lutando. Lutar contra a carne é uma das piores coisas que tem. É a parte mais difícil de ser cristão. Lutar contra os maus hábitos, tentar criar rotinas saudáveis, rotinas que te aproximam de Deus, como a leitura da palavra, a oração, buscar a santidade, sempre vai ser a coisa mais difícil. Mas a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel. Existe um versículo da Bíblia que fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela é apta para ensinar, exortar, né? Ela tem o poder de convencer você do pecado, de convencer você a capacidade destrutiva que o pecado tem sobre a vida do ser humano. Mas ainda assim, a gente insiste em pecar, ainda assim a gente insiste em ser fraco. Não vencemos o pecado com a força do músculo, não é assim que funciona. É muita leitura, é muita meditação, é muita oração. E é todos os dias da sua vida. Não é apenas um dia, uma única semana. São todos os dias da sua vida. Se vocês não entenderem isso, a chance de vocês caírem o tempo todo é maior. Se vocês não entenderem que essa luta é constante, ela não é uma luta apenas da carne. Né? O nosso inimigo não é contra sangue, mas é uma guerra espiritual muito grande. Né? Que teoricamente, se você para para pensar, se você tentar entender pelo conhecimento humano, não faz sentido. Mas quando você entende que realmente há um mundo espiritual por trás de tudo isso, a gente começa a entender a gravidade da situação. Eu, meditando sobre isso, resolvi compartilhar isso aqui no perfil com vocês. Eu sei que não tem sido fácil. Não é fácil para ninguém. Essa mensagem é cristã, essa mensagem vai para quem é cristã, que está na caminhada. Para quem não é cristão, para quem não faz muito sentido, né? Mas também possa fazer também. Para você que está ouvindo essa palavra, se isso tocar no seu coração, você precisa entender uma coisa. Só existe um caminho, uma verdade. É Jesus Cristo, não tem outro. Não tem outro. Eu sei que as diversas religiões, ela pode trazer um pouco de paz, de ânimo, mas o caminho da salvação, o caminho de ser uma pessoa melhor é um só. É Cristo, é Deus. Não existe outro. Não haverá outro. E haverá um dia que a gente prestará contas com Ele. E o único motivo de eu estar aqui compartilhando isso não foi só porque Deus tocou no meu coração, o Espírito Santo tocou no meu coração. Existe um versículo que apareceu para mim, que está em 2 Timóteo, seu capítulo 4, do seu versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda, no seu reino. Que pregues a palavra, intes em tempo, afora em tempo. Redargua, repreendes, exorte com toda longabilidade e doutrina. Porque virá o tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontarão para si doutores conforme a sua própria concupiscências. Galera, o cristianismo aí não é brincadeira. As pessoas pregam, as pessoas sobem no altar, dizem como você tem que viver a vida, mas a verdade é que todo mundo tem um chamado, todo mundo tem um propósito.
Todo mundo é chamado para conhecer a Cristo, para entender qual é o seu propósito aqui na Terra. E existe essa jornada que a gente vive um dia de cada vez e ainda assim a gente não entende qual é o propósito, mas a gente sabe o que se deve fazer, sabe por onde começar, por onde eu começo. Se converta a Cristo. Olha ao seu redor, galera. Olha aí em volta de vocês, como é que está o mundo, como é que está a geração atual, como é que está os valores, os princípios das pessoas. Não existe mais. Vocês estão entendendo? A hipocrisia se predominou até dentro das igrejas. Existe uma análise de que está aumentando o nível de cristianismo. As igrejas estão aumentando, pessoas estão indo na igreja com muito mais frequência, pessoas estão se convertendo. Mas a qualidade da conversão não está de acordo com a palavra. A obediência e a dedicação não está de acordo com a palavra. A busca de ter mais conhecimento de Deus, de abandonar o pecado, está cada vez mais fraca. E aí vem a pergunta, o que está acontecendo? Você está aumentando a quantidade de cristãos, por que as coisas não estão melhorando? A nossa geração não está melhorando, o nosso país não está melhorando. Porque não está tendo qualidade, não está tendo sinceridade. A gente está aceitando de maneira sutil coisas que não deveríamos aceitar. Pecado que deveria trazer aquele desconforto. A gente apenas pede perdão. Existe uma diferença de você lutar contra o pecado, ter uma recaída, pedir perdão e continuar lutando com todas as forças. Ou você cometer um pecado, aquilo incomodar, mas você continuar, é só um pecado, afinal eu não sou perfeito. Existe uma diferença e o próprio Deus é que vai analisar isso. Porque haverá um momento que todos nós prestaremos contas com Ele. E será Ele, galera, não pastor, ninguém vai te julgar. Será Ele que vai dizer para vocês se vocês foram sinceros e verdadeiros em toda a sua existência. Se vocês se esforçaram entre erros e acertos a fazer aquilo que é a vontade de Deus. O mundo não tem mais salvação. A salvação é Cristo. Ele já cumpriu o seu papel. E fica aquela esperança dele voltar logo para acabar com toda essa bagunça. Vivemos uma época que não tem mais empatia, não tem mais sinceridade, não tem mais aquela coisa verdadeira. Vocês estão entendendo? E isso se impregnou, se fora e dentro das igrejas. Não existe mais aquele amor genuíno. O amor parece que é só quando a gente caminha junto. Quando a gente não caminha junto, parece que o amor some. O amor de Deus não é assim que funciona. O amor que Cristo tem pela humanidade não é assim. Deus não abandona, Deus não vira as costas. Deus não deixa você caído e diz para você, ó, continua caído aí. Não é assim que Deus trabalha. Não é assim. Mas o cotidiano, o mundo é dessa maneira que tem agido. Então, eu quero que você assista esse vídeo. Se você assistiu esse vídeo até o final, eu quero que você entenda. O peso que este mundo carrega, a gente sente ele. A cada dia que se passa, por mais que você tenha paz de espírito, a gente vê como que o mundo está caminhando. E eu sinto na minha pele, às vezes quando eu penso, medito, que parece que está bem próximo à vida de Cristo. E é uma coisa que eu tenho desejado muito tempo na minha vida. Parece que está próximo. Eu não posso dizer quando, porque a Bíblia deixa bem claro, ninguém sabe quando nem a hora. Vários pastores têm o hábito de dizer que é daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, entendeu? Mas uma opinião própria minha, daquilo que eu tenho pensado e meditado, eu não acho que vai demorar mais 50, 100 anos. Eu acho que está mais próximo do que a gente imagina. Parece que eu sinto isso. Então não é brincadeira. Largar a mão do pecado não é para ser uma coisa, sabe? Que você não deve dar atenção. Você tem que dar atenção a isso. Não é só para você se sentir bem. É para você entender que você está na vontade de Deus. Independente se você está tendo recaída, está caindo, mas você está lutando, você está indo contra a direção. Você está prosseguindo em frente. E à medida que você persiste, que você prossiga de degrau em degrau, você vai se esforçando, você vai se libertando, você vai conquistando. É assim para todo mundo. A única forma de conseguir isso é joelho dobrado. É joelho dobrado e pedindo para Deus. É o joelho dobrado e pedindo para Deus. É meditando. É lembrando dos versículos que motivam você, que faz entender que em Cristo Jesus você tem autoridade para vencer o pecado.
Você tem autoridade para andar de cabeça erguida. Você tem autoridade para deixar o seu passado de lado. Você tem autoridade para não se preocupar com o que as pessoas pensam de você. Quando você entende isso, quando você entende que esse livro é a única verdade absoluta, entende e consegue tentar aplicar ele de todo o esforço, de todo o coração, de toda a compaixão, amor que você tem por esse livro, as coisas começam a mudar. Não vai mudar de um dia para o outro, mas aquela sensação de paz, que você está no caminho certo, essa é uma das primeiras coisas que vem. E não existe outro caminho, galera, não existe. Eu sinto muito lhe dizer, mas Cristo é hoje, ontem e amanhã. Daqui a 100 anos, se a gente não estiver nessa terra, vai continuar sendo a única verdade absoluta. Não existe outro caminho. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu gostaria de ousar fazer uma coisa a mais, que até então eu não tinha feito. De olhar pela vida de vocês, quem estiver assistindo esse vídeo até o final. Eu não sou de interceder pelas pessoas apenas no oculto do meu quarto, em algumas situações. Mas hoje, eu gostaria de olhar para quem estiver assistindo esse vídeo até o final. Uma oração sincera, para que você entenda que sem Cristo não tem solução, não tem caminho, não tem volta. E o preço vai ser alto. O preço vai ser muito alto. Quem morre sem a graça, sem a misericórdia de Cristo, o preço vai ser alto. Não é um momento que você passa de dificuldade na terra, não. A Bíblia deixa claro, é uma eternidade de sofrimento, de ranger de dentes. Não é legal. Não estou pedindo para você se converter por medo, não é por medo, é pela graça. Mas entender que o mal, ele tem um limite. Ele vai ter um fim. E aonde você quer estar quando esse dia chegar? Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo, Pai. As pessoas que estão tendo dificuldade para abandonar o pecado, as pessoas que estão tendo confusão mental, pessoas que estão com o coração amargo devido às circunstâncias que têm acontecido em suas vidas, de coisas que elas fizeram ou coisas que elas não fizeram. Que o Senhor possa, Pai, libertar essas pessoas. Que o Senhor possa mostrar, Pai, que o Senhor é a única solução deste mundo. Não existe outro caminho. Não existe outra solução. Senão a tua graça, a tua misericórdia, Pai. Que eles possam entender que o preço que o Senhor pagou lá na cruz é algo único. Que não tem como medir. Pai, abrir mão do pecado não é fácil. As pessoas entenderem que é um só caminho não é fácil. Mas a cada dia que essas pessoas estão vivas, elas estão tendo a oportunidade de recomeçar suas vidas. Estão tendo a oportunidade, Pai, de ouvir a tua palavra. A cada vez que elas fazem uma única visita numa igreja, Pai, elas estão tendo a chance de se arrepender dos seus pecados. De entender que só o Senhor é a solução dos seus problemas. Só o Senhor tem o poder de modificar o caráter, a conduta, os valores, os princípios. E fazer cada ser humano, Pai, ter paz de consciência, paz de espírito. Saber que o Senhor as protege, Pai, que o Senhor cuida delas. Que nenhuma circunstância, Pai, que elas estiverem passando, vai fazer que o Senhor mude o amor que o Senhor tem por elas, Pai. Que essas pessoas possam entender que sem o Senhor, a tendência, Pai, é piorar e não ter paz de espírito. E até aquelas, Pai, que têm uma conduta correta, até aquelas pessoas que vivem uma vida boa, pessoas de caráter, ainda assim, Pai, ainda assim, essas pessoas precisam, Pai, entender que só o Senhor é Deus, Pai. Que só o Senhor pode preencher aquele vazio inexistencial que cada pessoa carrega dentro de si, Pai. Eu oro por cada uma dessas pessoas, Pai, que estiverem assistindo a esse vídeo. Que elas se arrependam, Pai. E que qualquer luta que elas estiverem passando de conversão, que é um dia após o outro, um dia de cada vez, que elas não desistam por causa de recaída, por causa de mágoas do passado, por causa de pessoas que tentaram desanimar elas, Pai. Pessoas que poderiam ter usado para edificar a vida delas, usaram para servir de tropeço. Que isso não fique no coração delas, Pai. Que elas continuem, que nunca abandonem a tua fé.
Nunca desistam de quem o Senhor é. Nunca esqueçam de que apenas o Senhor a julgará diante daquele grande dia, Pai. E que esse dia está próximo. Esse dia, Pai, é um dia que a gente tem esperado durante anos. São mais de 2.000 anos de promessas. E nunca, nunca, Pai, nunca houve um desejo sincero e verdadeiro que o Senhor volte logo. Mas antes, Pai, que cada pessoa possa se converter verdadeiramente. Se entregar de corpo e alma. Em atitudes, em consciência, em pensamento, em empatia, Pai. Para que possam ter suas vidas transformadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu oro por essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, é isso, galera. Eu desejo, eu anseio que vocês ouçam cada palavra, que vocês, durante apenas 5, 10 minutos, no seu íntimo, no seu quarto, no banheiro, qualquer lugar, façam uma análise da sua vida. Façam uma análise da sua vida. Pergunte a si mesmo, qual é o meu propósito? O que Deus espera de mim? O que eu posso fazer para te agradar, Pai? Faça apenas isso. E caminhe com Deus. Porque não existe outro caminho. Eu posso te garantir, as lutas vão continuar. Elas vão vir. A afronta, ela vem. Mas a paz que Deus vai te dar, a promessa que Ele vai te guardar, e que um dia você estará do lado dele, e o mal será eliminado por completo. É difícil de acreditar, mas é uma verdade absoluta. Você não precisa ver para crer. Crê, busque a Deus do jeito que você está, e você verá acontecer. Em nome de Jesus eu agradeço por quem assistiu esse vídeo até o final. E pense, analise, cuide do seu emocional, do seu espiritual. Em nome de Jesus. Amém.